Bom, a indicação geográfica, ela é um reconhecimento que é conferido pelo Brasil através de uma autarquia chamada Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E essa autarquia, a gente pode fazer um paralelo como se fosse o mesmo lugar onde também são depositadas as patentes. Então, é uma proteção para aquele produto ou para aquele serviço ali de uma determinada região. Só que não é um serviço qualquer, é um serviço que ele é muito peculiar e muito característico daquela região. Então, ele pode estar associado ao clima, à altitude, às pessoas do lugar que fazem com que aquilo seja diferente, com que aquilo seja único e tenha um terroir. Existem dois tipos. As indicações geográficas no Brasil, elas podem ser do tipo indicação de procedência e indicação geográfica do tipo denominação de origem. Qual a diferença? A de procedência, indicação de procedência, ela está relacionada com a fama, com a notoriedade daquele produto, como, por exemplo, farinha de Bragança, queijo do Marajó. Já as denominações de origem, elas estão relacionadas com o clima, altitude, que tornam aquele produto distintivo, como é o caso do Guaraná de Andirá Amaral, da terra indígena, que é metade no estado do Pará e metade no estado do Amazonas. Bom, a gente pode citar o exemplo da farinha de Bragança. A farinha de Bragança, quando a gente vai na feira, a gente já observa que ela é um pouco mais cara do que as outras farinhas. E quando a gente conversa com o feirante diz assim, porque ela é melhor. Só que, em muitos momentos, a gente vê que o cara troca a coisa para continuar vendendo, dizendo que é de Bragança, sem realmente ser de Bragança, e o consumidor ele é enganado, ele é levado ao erro de achar que aquela é a farinha de Bragança e não é. E aí tem a piada de farinha de perto de Bragança. Só que quando você não tem uma proteção, quando você não tem aquele coletivo lá de Bragança, não tem esse reconhecimento, ele não pode proibir os outros de usar a sua indicação geográfica indevidamente. Então, qual é a vantagem maior para os produtores? Para que os produtores de Bragança possam, agora já com o reconhecimento feito pelo INPI, dizer assim, ó, você está em Castanhal. Castanhal não é região da farinha de Bragança. Pare de usar. E aí ele tem um instrumento jurídico que permite que ele proíba os outros que não fazem parte, né, daquele conglomerado de municípios, porque no caso de Bragança não é só o município de Bragança, tem os municípios do entorno, a dizer que é de Bragança sem ser. Então é uma proteção para os produtores e principalmente para o consumidor que não é induzido ao erro. Eu gosto de citar um exemplo muito bacana que eu venho observando no caso do Marajó. O queijo do Marajó, depois do reconhecimento da indicação geográfica, a gente começou a ver ali um arranjo produtivo das empresárias do Marajó. Uma que é dona de uma pousada, uma que é dona de uma van, outra que faz camisas regionais, outra que tem uma fazenda que produz queijo. Então elas meio que se juntam, isso pós o reconhecimento da indicação geográfica, elas meio que se juntam e se organizam dizendo assim, ó, você hospeda a pessoa aqui, você com a sua van vai buscar, leva para a praia, na volta da praia traga aqui para tomar o café da tarde aqui, para eles conhecerem um búfalo, sentar em cima do búfalo, bater foto com o búfalo, comer um queijo de búfalo aqui na fazenda e viver uma experiência, né, uma experiência de estar no Marajó. E esse incremento, principalmente no caso da fazenda, que está vendendo essa experiência, ela tem repercutido financeiramente muito mais até do que a própria venda do queijo. Então esse é um dos grandes impactos que a gente observa no caso do estado do Pará do turismo, do aumento, né, do interesse das pessoas pelo queijo porque ele se tornou uma proteção nacional, ficou mais famoso do que ele já era, e esse arranjo produtivo que acaba se organizando melhor, produzindo mais, vendendo mais, agregando mais valor. Antes o queijo tinha um valor, agora que ele tem gelo, ele está um pouquinho mais caro, né? E isso é uma das vantagens para o produtor e para a região também, porque isso acaba gerando desenvolvimento no local. Existem muitas indicações geográficas com potencial, porque a indicação geográfica ela não é criada, é feito um reconhecimento, então é um produto que já existe. É um serviço que já existe, porque no Brasil tanto pode ter produto como serviço. É um serviço, é um produto que já existe. Então eu posso dar um exemplo do que a gente está acompanhando de perto, que é o caso da cerâmica de Coraci. Cerâmica de Coraci, quem vai até ali a orla almoçar e não acaba comprando alguma coisa, ou alguma coisa feita de cerâmica, é difícil, né? Então se percebe ali que existe um arranjo produtivo local, que existe uma fama, que existe uma notoriedade e que existe uma indicação de procedência ali. O que falta agora é que os próprios produtores de cerâmica, os artesãos, se reúnam, né? Essa governança entre eles é importante, né? Se reúnam para apresentar toda a documentação que o INPI exige para que esse reconhecimento seja feito.
E além da cerâmica de Coraci, a gente tem também um trabalho muito interessante que está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, que é junto ao cacau do Tuerê, que é um cacau que está sendo produzido numa área de assentamento, né? E é um trabalho bastante interessante que a gente também visualiza potencial. Agora, óbvio que existem outros, como o açaí das ilhas, né? Você passa pela periferia de Belém, você vê que tem umas placas que vendem açaí e tem outras placas que dizem assim, das ilhas. Ou seja, tem uma agregação de valor ali, dizendo que é uma qualidade melhor do que um outro açaí qualquer. Então, quando a gente começa a observar esse diferencial de origem, dizendo, olha, esse açaí aqui é das ilhas, esse açaí é melhor, esse açaí está mais novo, é mais gostoso, né? Então, quando a gente vê os brinquedos de Miriti, principalmente agora na época do Círio, né, os brinquedos de Miriti também, ali de Abaetetuba, também é uma baita potencial indicação geográfica, né? Então, se a gente for olhar em cada região, a gente vai ver ali na região do Tapajós, a gente tem o feijão manteiguinha, que alguns chefes de cozinha andam chamando de feijão de Santarém, e essa interseção entre a gastronomia e alguns produtos ajuda a alavancar muito mais ainda as indicações geográficas, né? Então, tem os trançados de Arapiuns lá na região de Santarém também, que é uma comunidade a 2 horas de lancha de Santarém. Então é uma comunidade que eles vivem desse artesanato que é feito de trançados. Então, assim, no todo o estado do Pará, se a gente for olhar para os nossos produtos, a gente tem muito mais produto aí do que somente 4, né? Hoje 4 porque foram que já conseguiram andar com a documentação. Hoje a gente tem um número muito reduzido de indicações geográficas na Amazônia, quando a gente compara com o Sul e Sudeste, e isso muito está relacionado com o acesso à informação. A gente tem poucos profissionais na área para atuar com indicação geográfica e isso acaba impactando com um número muito reduzido. Mas a gente percebe uma crescente, uma busca de maiores informações, vários trabalhos de conclusão de curso falando sobre potenciais indicações geográficas vêm surgindo por aí, né? Então, no estado do Maranhão, recentemente eu acompanhei uma potencial indicação geográfica da cachaça de Tiquira, que é uma cachaça linda, uma cachaça lilás, que é muito característica de lá da região do Amazonas. A gente tem algumas potenciais indicações geográficas em estudo no momento no estado do Amazonas, e como no Brasil a gente tem um mestrado profissional em propriedade intelectual, então a gente começou a observar que muitos alunos do mestrado, em vários pontos da Amazônia, começaram a focar e a se dedicar nesses estudos. Então a gente teve estudos recentes sendo feitos ali para o açaí de Baelique, no estado do Amapá, que inclusive já foi depositado, né, no INPI, está em processo de reconhecimento, que é um açaí super famoso ali da região, e a gente tem o abacaxi também de lá, né? Então, eu quero fazer um estudo dos brinquedos de Miriti, mas não tenho condição logística de ir até o município, ficar indo e vindo para tocar o estudo, não dá. Então, a gente precisa de alguém lá do município para poder nos ajudar nessa empreitada. Então, isso vai devagar, né? Não vai tão rápido quanto a quantidade de vinho que a gente tem no Sul, Sudeste, quanto a quantidade de café que a gente tem em Minas, mas está andando. Hoje na Amazônia a gente tem açaí, né? Tanto o açaí de Codajás, que é esse que está aqui, como também a gente tem o açaí de Feijó, né? E tem um movimento aí para vir também o açaí do Pará, mas os produtores ainda estão se organizando. Em termos de farinha, a gente tem uma situação muito interessante na Amazônia, porque a farinha ela é a base alimentar nossa, né? Uma das cadeias produtivas mais importantes da Amazônia. Então, a gente observa que a gente tem a indicação geográfica do Acre, que foi a primeira indicação para farinha, né, que é de Cruzeiro do Sul. A gente teve a de Uairini, no estado do Amazonas, que também é uma farinha que tem uma pujança muito importante ali para a região, e esse reconhecimento também foi muito bom. E a gente também tem a farinha de Bragança aqui no estado do Pará, né? Então, quando a gente fala de um produto só, a gente tem 3 IGs aí em andamento, tanto falando de açaí como também falando de mandioca. Mas tem alguns pontos interessantes, como o caso do Guaraná. O Guaraná, a gente tem uma região produtora de Guaraná, que é Maués, tem festival do Guaraná lá, é uma festa bem bonita. E digamos que na região vizinha, onde é produzido o Guaraná, a gente tem a terra indígena Andiramaral, que tem uma forma de produzir
que está muito vinculada com a ancestralidade, com o sagrado deles e que é totalmente diferente de como o agricultor produz em Maués. E aí, quase que na mesma micro-região, você tem produtos que são absolutamente diferentes, tanto no sabor quanto na forma de fazer. E, falando em termos de proteção, a proteção ela foi feita diferente, porque Maués apresentou documentos que comprovavam fama, notoriedade, recortes de jornais, revistas, vídeos que diziam que aquele município já era famoso. No caso de Andiramaral, o que foi apresentado para o NPI foi um laudo antropológico falando que aqueles indígenas que vivem ali naquela região, eles produzem daquela forma, e esse saber fazer indígena fez com que aquele produto, tanto o bastão de Guaraná, que é um negócio bastante interessante, quanto o pó de Guaraná seja um produto distintivo que só tem ali naquela região e, consequentemente, uma denominação de origem. Oi, aqui na Ilha do Marajó nós produzimos o queijo do Marajó, um produto genuinamente paraense, produzido há mais de 250 anos. E no início dos anos 2000 iniciou um processo para remuneração sanitária e reconhecimento da indicação geográfica do queijo. O queijo do Marajó, através do processo de identificação geográfica, se consolidou no mercado turístico, onde nós promovemos experiências turísticas voltadas para esse saber fazer, não só com o número de produção do queijo em si, mas de atendimentos e receptividade turística.